Olá, amigos do canal Ideias em Cortes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não se inscreveu ainda no canal, faça isso agora, se inscreva, curta o nosso conteúdo, compartilhe para que o YouTube possa levar o conteúdo a mais pessoas. No vídeo de hoje vamos ver aqui, fazer uma reação ao vídeo do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo aqui no canal Inteligência Limitada. E de antemão, antes de tudo, já fica um questionamento. Até onde um governo estrangeiro pode interferir na soberania de outro? Até onde isso é aceitável? Por quê? A discussão aqui tem como foco principal a questão das tarifas, do tarifaço do Trump de 50% contra o Brasil, e que o Eduardo Bolsonaro e os familiares de Bolsonaro querem que isso seja levado a sério, porque, como vocês sabem, na perspectiva deles, essa é a principal motivação do Trump de fazer o tarifaço. Eu acho que isso aí seja um pouco exagerado. Eu acho que isso aí eles estejam dando muita ênfase a isso, porque obviamente querem livrar o Bolsonaro de uma possível prisão. Acredito que o motivo pelo qual o Trump fez o tarifaço é simplesmente porque ele queria levar vantagem em relação à economia do Brasil. Simples assim. E utilizou isso como justificativa, o caso Bolsonaro, de uma defesa de uma questão política, de uma questão do devido processo legal, que o Bolsonaro está sendo perseguido, etc. Se isso fosse verdade, outrora, em outros tempos, nós tivemos também políticos que se consideraram perseguidos, porque não houve atenção por parte do governo estrangeiro, e até no período Trump, né? É um tanto complicado de acreditar, mas, sem mais delongas, vamos ao nosso corte. Então ele deixou claro na carta dele, né, que ele fala Jair Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores. Ele está falando, está escrito lá. Né? É por isso que eu falo, esse daí seria um bom primeiro passo, porque é o primeiro parágrafo da carta dele, é a primeira questão que ele traz à mesa. E depois seguem vários outros, como por exemplo a Big Tech. Eu acho que ficou muito ruim quando a Daniela Lima, né, expôs um bastidor, uma reunião da Suprema Corte, e ela tem contato, né, se gaba de ter contatos de ministro do STF, onde ela fala que o Cássio Nunes levantou no final da conversa, durante 4 horas, era um almoço, evoluiu para um chá da tarde, alguma coisa assim, e o Cássio Nunes falou, olha, tem uma preocupação aqui com relação aos Estados Unidos, né? Podem sancionar o Brasil, afinal de contas, a regulamentação das plataformas de rede social, ela atinge no coração as empresas norte-americanas. Lembrando que o Brasil é o segundo maior mercado consumidor para Meta, Google, YouTube e essas chamadas Big Techs. Nesse momento, ele foi interrompido pelo Alexandre de Moraes, pagou uma de bruto, né? Falou, não, calma aí, se você está falando de sanção, eu não estou preocupado, por que você está? E depois depois entrou no meio também o Gilmar Mendes. O Daniela Lima fala, né, o decano, né, muito respeito, etc., fala, não, agora isso é uma questão aqui, nós temos que fechar a questão aqui no STF, etc., não aceitamos intromissão, e assim foi julgado a decisão do STF de regulamentar, fazer um novo modelo onde o Brasil, talvez até o Xi Jinping esteja com inveja do Brasil, né? Encomenda da Janja saiu melhor do que o pedido, onde o Brasil criou um novo modelo de censura, onde aqui você responsabiliza a plataforma por aquilo que os usuários postem. O Trump, ele certamente não quer que isso sirva de modelo para o resto do mundo. O que ele vai fazer? Ele vai usar de tudo que tiver na mesa dele para brecar a exportação do modelo de censura brasileiro. Isso é uma decisão do STF, não é, Eduardo? Uma decisão... Um momento aqui. Eu havia falado que, logo no início, que o Trump está fazendo o tarifaço. O motivo real, o objetivo final do Trump é fazer com que a economia americana leve vantagem sobre a economia brasileira. Simples. Prova disso é que o tarifaço não foi estendido simplesmente para países que, segundo o Eduardo Bolsonaro, estão se alinhando, ou outras pessoas aí na internet dizem que o Brasil está se alinhando a um eixo do mal, está seguindo um modelo chinês, como o Eduardo Bolsonaro aqui sugere, né? Ou melhor, que até o modelo chinês estaria com inveja, dentre outros. Não, o Trump fez o tarifaço simplesmente com o objetivo de levar vantagem sobre a economia brasileira. Ponto. Prova disso é que ele fez tarifaço contra países que, como por exemplo a União Europeia, países da União Europeia, ele fez tarifaço. Ele fez tarifaço contra a China, que alguns poderiam ter como a real motivação é porque a China é uma ditadura. Bobagem. Se fez tarifaço contra aliados, não foi por uma questão
de que ocorre perseguição aqui, não é por uma questão de estar sendo perseguir as Big Techs, se bem que isso poderia sim ser um argumento, né? Mas a motivação real é levar vantagem sobre a economia do nosso país. A questão das Big Techs, realmente, isso aí é um absurdo. O que eu falo, deveria eu ser o responsável, o único responsável pelas minhas declarações. Se eu estou falando algo que excede, que viola a legislação, eu sou o responsável. O meio pelo qual eu falo não deveria ser responsabilizado. Por exemplo, se fosse assim, num caso bastante extremo, teríamos que exigir que todo mundo, posso dizer, nem mesmo pudesse se manifestar, pudesse abrir a boca para se manifestar, porque, no fim das contas, se o fim, ou melhor, o meio, o canal que você utiliza para poder expressar o seu pensamento e que, vez ou outra, esse pensamento pode ser contrário à legislação, etc., ele é o problema, então ninguém deveria nem mesmo abrir a boca, ser autorizado a abrir a boca, não é? Então isso é um absurdo, se levarmos ao extremo, obviamente, né? Então é um absurdo essa questão das Big Techs, mas em relação à questão mais uma vez, do Trump ter feito o tarifaço, não é por uma questão de preocupação com o Brasil, não é por uma questão de preocupação com a família Bolsonaro, nem nada. Isso está sendo utilizado como um pretexto, mas a motivação de fato é levar vantagem sobre a economia brasileira. Do STF, você diz... a legislação europeia, canadense, neozelandesa e da União não é uma decisão, são iguais. Não é uma lei aprovada no Congresso e nem uma decisão do Poder Executivo. Na Alemanha é nesse sentido. Então, nenhuma lei é tão restrita quanto a do Brasil. Tá? Então, a decisão do STF. Claro. Então, mais uma vez, né, a pressão se dá sobre o STF, correto? Porque você está falando de uma regulação que diz respeito às redes sociais, que partiu do STF, e também a questão do processo contra o Jair Bolsonaro, que também se dá no STF. Então, existe uma grande possibilidade de que a gente chegue a um beco sem saída nessa situação. Ou seja, nem o STF vai ceder em nenhum desses pontos que você citou, e nem o Trump vai ceder. E aí é muito possível que a gente tenha uma escalada ou de tarifas ou de outras sanções contra o Brasil que se estenda por muito tempo. Qual é o limite para queimar a floresta, né? Até onde se pode queimar a floresta toda para atingir esse objetivo da anistia que vocês pretendem? Essa é uma pergunta muito boa, porque na perspectiva dele, o STF não vai ceder. Será que não vai ceder? E o Trump não iria ceder. Eu também não acredito que isso aí seria uma grande verdade. Por quê? Porque se vocês estão atentos ao caso, percebe que já houve notícias de que empresas americanas que que poderiam ser prejudicadas com esse tarifaço do Brasil, porque quando os Estados Unidos põem tarifa aos produtos brasileiros, consequentemente, quando os produtos brasileiros chegarem aos Estados Unidos, serão vendidos a uma taxa, no caso foi de 50% a mais. Então, se você impõe isso, o que acontece no mercado interno americano? Algumas empresas que dependiam desses materiais, dependiam das exportações de produtos brasileiros, agora terão que repassar esses produtos com um valor a mais. Isso vai prejudicar as suas vendas. Por quê? Se existe já alguma outra empresa concorrente vendendo, mas que os seus produtos não têm como origem produtos do mercado brasileiro, produtos que são exportados do Brasil, consequentemente, a possibilidade, né, de atração de atrair consumidores vai ser maior. Poxa, o produto aqui que eu estava comprando está 50% a mais, mas aquela dali não está tão cara assim, então eu vou comprar onde? Vou comprar ali. O consumidor ele não analisa, não, isso aqui é por causa do tarifaço, etc. Via de regra, a gente nem sabe de onde veio o produto que consumimos. Né? Simplesmente queremos consumir, de preferência, com o menor preço possível. Né? Então, esse tarifaço do Trump, que o Trump está impondo ao Brasil, vai sim prejudicar os Estados Unidos, porque internamente haverá pressão. E no caso brasileiro, não tenha garantias de que o Moraes não vai ceder, porque existem mecanismos nacionais para retirar o ministro do Supremo. Crime de responsabilidade. Poxa, mas no caso aí já teríamos muitos ministros que deveriam sair da Suprema Corte por crime de responsabilidade, na perspectiva de muitos. Poderíamos sim, alguns podemos concordar nesse ponto. Então, por que você acha que... Porque
você acha que agora haveria aí uma ação por parte do Senado, que é o Senado que julga, o Senado iria tirar o ministro do STF por crime de responsabilidade, e também considerando que o crime, porque a atitude do Alexandre de Moraes, no que se refere a não ceder aos Estados Unidos e continuar flagelando o Bolsonaro para atingir o objetivo dele, seja lá qual for, não é crime de responsabilidade. Bem, veja, não interessa na política brasileira, na verdade, política nenhuma, né? De país nenhum. Não interessa se você cometeu ou não um crime. Os interesses internos podem fazer parecer que você... não, pode fazer parecer não. Lembre, por exemplo, do caso Dilma. Alguns acreditavam que ela não deveria sair. O Lula também foi sugerido vários processos de impeachment contra ele, mas nunca seguiu adiante. Por quê? Porque o processo de impeachment de um presidente ou qualquer outro, quando é julgado por uma corte política, porque o Senado é político, ele não vai levar em conta, embora a legislação imponha isso, não vai levar em conta a lei, mas a questão da realidade política. Se for convincente, favorável no momento, se demonizarem o suficiente a Alexandre de Moraes, se bem que não precisa tanto isso, porque ele está fazendo a atitude dele, o comportamento dele já é por si só suficiente, se demonizarem o suficiente a Alexandre de Moraes, o Senado pode pegar e votar o processo de impeachment dele, alegar que existe crime, mesmo não havendo crime, não estou dizendo que ele é inocente, mas mesmo não havendo crime, retira ele. Então, não é necessário que o Alexandre de Moraes não vai ceder. Não interessa se ele vai ceder ou não. Se tudo ficar complicado, for conveniente, o momento político disser que é conveniente retirar lá ali na marra, pode ter certeza, meu amigo, vão retirar. E se não conseguirem de forma democrática, com todas as aspas do mundo, vão retirar de outra forma. Isso acontece não é no Brasil, não. Isso acontece no mundo. Então não vem com essa ideia não que Alexandre de Moraes não vai ceder, que o Trump não vai ceder, uma hora um ou outro vai ter que ceder. Haverá um momento em que vocês dirão, puxa vida, a gente foi longe demais, a gente iniciou esse processo aqui com as nossas conversas nos Estados Unidos foi longe demais não, eu só tô preservar um sistema. Sim, e aí fomos o dano à economia brasileira está sendo tão grande, tantos empregos foram perdidos. Estou imaginando aqui um cenário aqui de meses, né? O que vocês fariam quando isso acontecer, né? Quando chegar nesse ponto? Jogo, não se... Rapidinho. Se as sanções forem prolongadas, sim, o Lula e aliados têm interesse, na verdade já demonstraram isso, já estão fazendo isso, o seguinte, acreditar que a razão pela qual o tarifaço foi imposto foi por causa da família Bolsonaro. Eles que foram lá buscar, e de certa forma nós sabemos que o Eduardo Bolsonaro agiu ativamente e até hoje age, não apenas ele. O Paulo Figueiredo aqui, que tem interesse em ver o Alexandre de Moraes contido. E se preciso fosse, as sanções individuais contra o Alexandre de Moraes. Aliados do Bolsonaro, ou melhor, do Eduardo Bolsonaro, conhecidos do Eduardo Bolsonaro, no podcast Redcast, recentemente, eu esqueci o nome do sujeito, disse que acredita que o Eduardo Bolsonaro foi lá apenas buscando sanções pessoais. Meu amigo, eu não vou dizer que ele foi buscar apenas sanções pessoais. Eu acredito que, se na cabeça dele fosse necessário para poder livrar o pai e evitar aquilo que eles consideram perseguição, não estou dizendo que não há perseguição, tampouco que há perseguição contra a família, mas eu estou tentando aqui ser o mais imparcial possível. Aquilo que ele considera perseguição ao pai e a ele e a apoiadores, se necessário fosse para poder frear o Alexandre de Moraes, vocês acreditam mesmo que ele não diria, tudo bem, libera uma sanção aí contra o Brasil, para o Brasil ficar alerta, aí agora o Brasil começa a ter complicações no que se refere à exportação de seus produtos, e aí todo mundo vê que a culpa foi do ministro Alexandre de Moraes, vão tirar ele. Eu não duvido disso não, não estou dizendo que isso ocorreu, mas não duvido disso não. Tratar como inocente não trataria não. Aí a questão que fica aqui até onde vai ser buscado isso? Porque eles dizem que não foram lá buscar sanções contra o Brasil, foram buscar sanções contra o Alexandre de Moraes. Mas sim, o que está na mesa agora, o que foi imposto foi uma sanção, ou melhor, uma tarifa contra o Brasil.
Se realmente eles não concordam com isso, quais são as ações que tomaram ou que estão tomando no sentido de evitar que essas sanções sigam adiante? Porque agora, o que deveria ocorrer é o seguinte, juntar quem não concorda, independente de espectro político, quem não concorda com esse tarifaço e peitar os Estados Unidos, buscar demonstrar ao menos o seu repúdio e indignação. Mas eu não percebi nada disso do Eduardo Bolsonaro, tampouco da família Bolsonaro. Então, ao que tudo indica, eles concordam sim, de certa forma, com essas sanções, ou melhor, com esse tarifaço que o Trump impôs ao Brasil. Era riqueza numa ditadura? Você está querendo dizer que você está querendo defender... Fariam quando isso acontecer, né? Quando chegar nesse ponto? Diogo, não se gera riqueza numa ditadura. Você está querendo dizer que você está querendo defender, né, talvez até inconscientemente, não estou querendo colocar palavras na sua boca, mas você está fazendo uma defesa de um regime semelhante ao da Venezuela. Não, peraí. Eduardo. Não, isso eu não estou fazendo. Segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos, não é. Podendo voltar para o país, você vai ter colocando toda a riqueza do país para passar pelo governo. Ora, vai restar nada no Brasil. Para que você vai preservar esse sistema? O Brasil receberá não só do Trump, vocês acabaram de ver o diretor-geral o diretor executivo, secretário-geral lá da OTAN dizer em tarifar o Brasil em 100%. Você vai acabar de jogar o país numa ditadura. Não se gera riqueza numa ditadura. Olha para Cuba, olha para Venezuela. É comum na vida de uma ditadura receber sanções. O país inteiro paga a conta devido à conduta dos seus líderes. O líder maior do Brasil não é nem o Lula, é o Alexandre de Moraes. O cara que... Antes de sair desse ponto aqui, vejam, é de fato, em uma ditadura em médio e longo prazo é impossível que você gerar riqueza. Talvez num curto prazo, né? A atração de parceiros, etc., parceiros ajudando, etc. Mas em médio e longo prazo, não. Agora, você dizer que se vocês não atenderem as reivindicações que foram feitas pelo Trump, etc., então o que vai acontecer aí? O secretário-geral da OTAN está anunciando tarifas que pode tarifar o Brasil, etc. Olha, por causa da ajuda à Rússia, etc. Veja bem, mais uma vez, o motivo do tarifaço do Trump, ele é por uma questão de levar vantagem contra a economia brasileira, sobre a economia brasileira. Ponto. Ele quer favorecer os Estados Unidos no que se refere à questão da balança comercial. Ponto. A OTAN está buscando também pressionar o Brasil. O Brasil, essa questão que fica aí, que o Brasil estaria alinhando-se à Rússia. Vamos supor que isso seja verdade, que o Brasil está 100% com a Rússia, que o Brasil concorda aí com a invasão que foi feita à Ucrânia, que o Brasil pretenda aí ajudar a Rússia no que se refere a material bélico, etc. Vamos supor que seja verdade. E daí? Quem é que tem o direito de se intrometer em nossos assuntos internos? Ninguém tem direito de se intrometer, não. O problema dos Estados Unidos é querer cuidar da vida dos outros. E o problema dos países europeus, que está se manifestando agora com a OTAN, é também cuidar da vida dos outros. Por exemplo, essa história de sanções não seguiu agora, não. Antes, a razão pela qual, ou melhor, o pretexto que eles utilizavam para poder querer sancionar o Brasil, começaram com o discurso de que não, é que o Brasil está desmatando, isso no governo Bolsonaro, desmatam, que não estão respeitando os povos originários, que não sei o que, etc. Ou seja, não há uma razão de fato para as sanções, para tarifas, etc. O motivo pelo qual é tentar, no caso do Trump, levar vantagem contra a economia brasileira. E no caso dos países europeus, tentar fazer o Brasil ceder às reivindicações dele, de que ele se intrometer cada vez mais internamente, mais especificamente aqui no que se refere à questão da Amazônia. Que eles dizem que não pertence ao Brasil, que isso aí pertence ao mundo, etc. Então não me vem com essa que eles têm preocupações humanísticas, que têm preocupações com o Brasil, com o desenvolvimento, com o devido processo legal. Não me vem com essa. O motivo pelo qual estou fazendo isso é porque eles estão querendo buscar, e as razões que eles apontaram são meros pretextos para poder impor a vontade deles aqui para nós. E ponto final. O Mendes fala, olha, eu acho que o processo aí do EOF, a reclamação do EOF, deveria cair na mão do Alexandre de Moraes. O negócio não vai nem para sorteio, já vai para a mão do Alexandre de Moraes direto. Tudo agora, da minha família vai para a mão do Alexandre de Moraes. Ele falou, temos Alexandre de Moraes é ditador, na sua opinião? Olha, sobre esse ponto aqui que ele falou, de que tudo agora está fazendo esse sorteio, de fato ocorre isso,
Mas eu acho que isso aí não é uma questão de legitimar o poder de Alexandre de Moraes ali na Suprema Corte, não. Tampouco de dizer que ele está mandando no Brasil. Isso talvez seja uma estratégia a longo prazo de fazer que todo mundo relacione todo o mal que está acontecendo na política brasileira hoje, todo o mal que está acontecendo no que se refere à atuação do judiciário, à pessoa do Alexandre de Moraes. Porque todos os ministros estão ali, não, ou melhor, os demais ministros, quando somados, são maioria em relação a Alexandre de Moraes. São 11 ministros na Suprema Corte e Alexandre de Moraes apenas um. Então, qual é a estratégia? Na minha perspectiva, a longo prazo, fazer parecer que o Alexandre de Moraes, todo o mal que está ocorrendo de desalinhamento do Congresso com o Judiciário, desse desrespeito à legislação, em especial da legislação penal, à Constituição, etc., no Brasil, seja relacionado ao Alexandre de Moraes. Porque pega esses casos, sabem que ele está agindo realmente, ao menos se espera, que ele está agindo contrário à legislação, põe tudo na mão dele, ó, tá vendo? Todos esses casos que vocês estão citando aí, foi o Alexandre de Moraes que decidiu. Os meus estavam aqui, tudo, mas foi o Alexandre de Moraes que decidiu. Então, todo o mal que ocorreu na política brasileira, durante o período aí, esse período, e todos os respeito à legislação, à Constituição, foi o Alexandre de Moraes. E isso, futuramente, vai ser utilizado para quê? Para justificar o impeachment dele, a saída dele da Suprema Corte, enquanto os demais ministros vão ficar lá. Entende? Ao menos em minha perspectiva, esse seria o objetivo final em direcionar tudo para ele. Não necessariamente que o ministro aí manda no Brasil. Então, sem ter força... Vocês usam muito o argumento, Eduardo, de que não era possível dar um golpe no Brasil sem as Forças Armadas. Vocês falam muito isso. E, no entanto, você diz que o Brasil é uma ditadura porque o ministro do STF, que não tem sequer controle das Forças Armadas, vocês dizem que é uma pré-condição... Claro que ele tem controle das Forças Armadas. Ah, ele tem... Então me explica como que o Alexandre de Moraes tem o controle das Forças Armadas. Eu noticiei isso na Jovem Pan em 2022. General Tomás foi indicado pelo Alexandre de Moraes. Eu disse em 2022, na Jovem Pan, no ar, que ele seria o comandante do Exército. Depois o Lula nomeou ali faz de conta o general Arruda, que ficou 15 dias, 20 dias talvez, como comandante do Exército, e depois foi o general Tomás. Você sabia que o general Tomás, Diogo, tem reuniões regulares com o Alexandre de Moraes, inclusive na casa dele? Aí eu me pergunto, por que diabos o comandante do Exército vai se reunir na casa de um ministro da Suprema Corte? Então eu estou te dizendo, ele tem sim as Forças Armadas. Bobagem. Vamos lá, por partes. Sobre o argumento aqui, que o Eduardo Bolsonaro dizia, etc., que para poder ter o controle de um país, para poder existir de fato uma ditadura, é preciso ter o controle das Forças Armadas. Você não pode impor uma ditadura a um país sem uso da força. E quem é a instituição que, ao menos em tese, tem mais força dentro de um país? As Forças Armadas. São preparadas para a guerra. Ponto. Então, o que ele apontou aqui, que o Eduardo Bolsonaro dizia que para poder ter ditadura é necessário ter o controle das Forças Armadas. E por causa disso, no período que disseram que o pai dele tentou impor um regime de exceção, não poderia porque não tinha controle das Forças Armadas. Esse é o argumento. E o jornalista aqui disse que, ora, se você disse isso, então você deveria utilizar o mesmo raciocínio para o Lula, ou melhor, para o Alexandre de Moraes, porque ele hoje não tem controle das Forças Armadas. Na perspectiva deles, o fato, e do Paulo Figueiredo aqui, o fato do Alexandre de Moraes ter indicado o chefe das Forças Armadas hoje, ele tem, por causa disso, controle sobre as Forças Armadas, e, consequentemente, é um ditador. Não. A conduta do Alexandre de Moraes está errada no que se refere a quando olhamos por uma perspectiva legal. Totalmente equivocada. Ele não está agindo conforme a Constituição. Muitas das ações dele. Isso é um fato. Dizer isto é uma coisa. Outra é dizer que ele tem o controle das Forças Armadas e tem o poder sobre as Forças Armadas. Ah, mas o general que foi indicado por ele e tem conversas regulares com ele na residência dele. Sim, mas isso não prova que o comandante do Exército tem um controle. Por quê? Para que você tenha o controle de fato das Forças Armadas, não basta estar ocupando a posição de chefe das Forças Armadas. Não, por exemplo, se fosse assim, a pessoa que de fato controla as Forças Armadas é o Lula. Porque o Lula está na posição de chefia,
É o chefe supremo das Forças Armadas, conforme a Constituição, mas vamos supor aqui que fosse de fato que o Alexandre de Moraes indicou o atual chefe das Forças Armadas, que o chefe das Forças Armadas tem conversas regulares com ele, que eles têm um alinhamento aí, um pensamento sobre como é que deveria funcionar as coisas, que o Alexandre de Moraes tem que mandar em ponto final, etc. Vamos concordar com tudo isso. Ainda assim, uma andorinha só não faz verão. Quem leu a obra Ética Nicômaco já sabe que isso aí não funciona. Para o ministro Alexandre de Moraes mandar de fato, teria que toda a tropa ter concordância com ele. O exército, por mais que o chefe das Forças Armadas esteja no poder e mande em todo mundo, ao menos no que se refere ao pensamento das Forças Armadas, hierarquia e disciplina, isso não significa dizer que toda a tropa está alinhada com o pensamento dele. E que poderia ocorrer, sim, uma ação no sentido de retirá-lo aí da posição, se realmente entendesse que assim deveria. Então, não me vem com essa não. O fato de ter conversa regular com ele, ter indicado ele, ainda que tudo isso seja verdade, não significa dizer que o Alexandre de Moraes tem poder sobre todas as Forças Armadas. Isso é uma bobagem. Ele tem o comandante das Forças Armadas e a garantia, através do Chilling Effect, que a tropa vai ficar quietinha no lugar dele. Quantos generais de 4 estrelas já foram presos? Não tem nenhuma garantia. Quantos zero garantia. Oficiais respeitadíssimos dentro do Exército não foram presos até agora para que ele pudesse fazer um verdadeiro expurgo dos patriotas dentro das Forças Armadas? Uma das coisas que é urgente e que vai ser feita assim a partir de 2027 é a retomada do orgulho das nossas Forças Armadas, do patriotismo dentro da força. E patriotismo não é isso que eles estão dizendo, tolerância, não sei o que, não. Patriotismo é o cumprimento do dever constitucional deles, que é a defesa da pátria, que é a verdadeira soberania. Então, sim, Moraes controla as Forças Armadas do Brasil. Essa é a verdade nua e crua e triste. Eduardo, concorda, Eduardo, que Moraes controla as Forças Armadas? Totalmente. Totalmente. E aí, só para complementar aqui, Diogo, a Venezuela, ela tem um TSE. Esse discurso dele, ele deveria abandonar. É um discurso um tanto absurdo. Que ele tem controle sobre as Forças Armadas é um tanto complicado. Se ele tivesse controle sobre o dinheiro, eu diria, ele tem controle sobre a sociedade. Ele tivesse controle sobre o quanto vale, o quanto não vale o dinheiro na sociedade, eu acho que ele teria o controle, porque no fim das contas, quem manda de fato, via de regra, é que tem controle sobre o dinheiro, quem manda na sociedade. Mas, enfim, se ele concorda com isso, vamos seguir adiante, não vale a pena muito ficar rebatendo. Ela tem um STF, a Venezuela tem um poder legislativo ainda, tem um presidente, mas nem por isso deixa de ser uma ditadura. Existem várias formas de você suprimir a liberdade do povo. Quando o povo não consegue se expressar, quando você não tem as liberdades preservadas, isso daí já configura uma ditadura. E no Brasil a gente está vendo exatamente isso. É por isso, do meu ponto de vista, que o Brasil ele já não é uma democracia normal. Eu acho até que você pode até fechar o Congresso hoje em dia. Para que você vai ficar pagando todo aquele aparato para as pessoas serem a antessala do STF, já que todas as decisões aprovadas pelo Congresso são levadas para a Suprema Corte? A própria reclamação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ela é muito justa. O Davi Alcolumbre, 2 semanas atrás, ele estava falando, olha, a gente tem que ter aqui um mecanismo para evitar que tudo aquilo que a gente decida no Congresso acaba caindo para uma revisão do STF. Porque o STF ele não abre mão de nada. Ele julga tudo, absolutamente tudo que chega nele. Ele deveria ser o guardião da Constituição, mas discute tudo, absolutamente tudo é visto. Não, aqui tem um princípio constitucional, e vão pensando e vão julgando aquilo como eles bem entenderem. Eles não entenderam ainda que eles não são o quarto poder. O Alexandre de Moraes diz que esse será o século do judiciário. Eu acho que não. E eu estou trabalhando na contramão para que isso daí ocorra. Eu quero uma preservação, a harmonia dos poderes. Eu não quero destruir o STF, a instituição do STF. Eu só quero que cada agente, cada poder no Brasil cumpra de acordo, vá ali e cumpra com a sua determinação constitucional. Porque hoje em dia a coisa está muito desorganizada. Muito desorganizada. Antes de passar a bola aqui para o jornalista novamente, mais uma vez, quando ele fala aqui que um argumento que ele utiliza para comprovar que o STF, o STF manda no Brasil, não mais o ministro Alexandre de Moraes, ele apoiou agora, é que todas as decisões que são decididas lá no Congresso Nacional são levadas para o STF, e o STF pega e julga tudo. Isso é novidade, por acaso? Todos os governos, independente de esquerda ou de direita, não.
Vamos botar aqui algo mais recente, do governo Dilma para cá, sem fazer tanto, sem jogar tanto lá para trás. Isso sempre ocorreu. Ocorreu no governo Dilma, ocorreu no governo Bolsonaro, ocorre agora no governo Lula, no governo Lula, entende? Sempre ocorreu. Então isso aí não é um argumento para provar que a Suprema Corte manda no Brasil. Agora, um bom argumento que ele está utilizando é que uma ditadura ela não começa com o fato de a força as pessoas não estarem podendo fazer nada, o governo já está assumindo, pronto, acabou aqui uma ditadura que manda só ir para o final. Não, ela começa devagar, como por exemplo, censurando, evitando que você possa manifestar sua opinião. Esse caso das Big Techs agora, o motivo pelo qual está sendo feita essa pressão contra as Big Techs, no que se refere a responsabilizá-las pelo discurso que alguém faz, pelo proprietário. Eu sou proprietário do meu discurso, eu faço, mas o responsável não apenas serei eu, mas também as Big Tech. É uma forma de que o governo, eu vou dizer o governo não, vou dizer de forma geral, né? Nós, aqui a Suprema Corte também, todo mundo que tem poder e quer censurar, quer calar a sociedade, é uma forma que encontraram de, primeiro, não mostrar no rosto, porque você não vai saber quem é o ditador de fato, quem que está impondo de fato essa restrição. Primeiro, não mostra o rosto. Segundo, faça a sociedade ter raiva dessas medidas, porque serão medidas que as empresas vão ter que tomar, e quando elas forem direcionar a raiva delas, não vão direcionar ao governo, tampouco a quem fez essa decisão, mas sim as Big Techs. E terceiro, uma forma de criar prejuízo, porque uma vez que as Big Techs não podem deixar livre a escolha das pessoas para fazer o seu discurso ali nas redes sociais da forma que entenderem, e se fizerem um discurso negativo, um discurso, como posso dizer, ilegal, etc., elas vão se responsabilizar, mas sim as Big Techs, eles vão se poxa. Não faz sentido aqui eu continuar com esse trabalho, porque no fim das contas, quem está fazendo besteira, eu vou responder pelas besteiras que alguém faz, que um terceiro faz. Então não vale tanto a pena. É uma forma do governo tentar dar prejuízo às Big Techs também. Então essa é a razão. Não é outro objetivo, não. Só fazer uma última pergunta. Antes de mais nada, agradecer, Vilela, de novo pelo convite. Acho que a gente está tentando aproveitar o máximo que dá, né? Sem como a gente... Daqui a pouco a gente vai para a pergunta do chat também. Perfeito. Sem a gente... E te agradecer também por ter liberado os cortes. Amanhã a gente vai estar no ICL Notícias de manhã. O pessoal quiser acompanhar também. Só para o Figueiredo, eu só vou mudar o ar-condicionado aqui, que é na outra sala. Eu ia continuar aqui com o vídeo, mas eu acho que até aqui já foi demais. Já estamos mais de 30 minutos aqui conversando. Então, esse foi o corte de hoje. Me diga você aqui nos comentários, você concorda com o tarifaço Trump? Até onde uma potência estrangeira, um país qualquer que seja, pode fazer, está liberado, está aceitável em nome de uma democracia, em nome de preservar a ordem jurídica, em nome de proteger seus interesses, pode fazer prejuízo a um país, Os Estados Unidos não foram prejudicados diretamente, ainda que eu não concorde com essa questão das Big Tech, Mas os Estados Unidos não foram prejudicados. Quem foram prejudicados foram empresas, A partir do momento que passa a exigir a responsabilidade das Big Techs por aquilo que os usuários fazem, quem está sendo prejudicado são as Big Techs, não o governo estadunidense. Então, em tese, não deveria se intrometer. Mas esses recursos vão para o governo. Sim. E daí? Não houve ataque aos Estados Unidos diretamente, houve um ataque às Big Techs, de fato. Então, os Estados Unidos teriam aí direito de interferir em nossa democracia, se é que existe alguma. Os Estados Unidos têm direito aí de impor sanções ao Brasil. Os Estados Unidos aí podem continuar fazendo o tarifaço, devem aumentar o tarifaço. Essa é uma pergunta. E em relação à família Bolsonaro, a família Bolsonaro deve continuar com essas investidas de querer se proteger a todo custo e, se preciso for, até mesmo buscar sanções contra Alexandre de Moraes ou contra o Brasil? Não estão buscando contra o Brasil. Brasil estão buscando contra o Alexandre de Moraes. Mas já perceberam que essas sanções não vieram contra o Alexandre, Contra o Alexandre, vieram contra o Brasil. Qual deveria ser o posicionamento deles? Deveria ser o posicionamento de não, eu não vou
eu vou reagir aqui contrário aos Estados Unidos, vou reagir contrário a essa decisão desse tarifaço e acabar prejudicando, perder um aliado, ou priorizar o Brasil, priorizar a economia brasileira, o bem-estar do nosso país, se é que eles se dizem patriotas. Deixa aqui nos comentários. Você já sabe, se você quiser ajudar o canal a melhorar, no que se refere a comprar um microfone melhor, etc, etc, você pode deixar aqui a sua contribuição aqui no Pix, é só apontar sua câmera para a tela, ou então aqui na descrição que vai ter a nossa chave Pix, a minha chave Pix, melhor dizendo, aleatória, e vocês podem fazer uma doação de qualquer valor para ajudar o nosso canal, ok? É isso e até o próximo vídeo.